Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Andriele e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre minimalismo nas finanças e vamos dar dicas gerais aí de finanças que está funcionando pra gente e pode funcionar pra você também. Então, vamos lá? E as dicas que a gente vai compartilhar com vocês aqui vai ajudar quem está iniciando no minimalismo e quem já também pratica o minimalismo para ter controle da vida e também das finanças. Parte do minimalismo também se trata de você investir nas experiências e nas coisas que te fazem bem. E as finanças vão ajudar com isso também. Então, essas dicas que a gente vai dar aqui são com base na nossa experiência, mas lembrando que a gente não é educador financeiro, administrador, nada assim. Foi mais uma questão de vivência mesmo e necessidade que a gente conseguiu adaptar à nossa realidade. Pode ser um pouquinho diferente para a realidade de vocês. E a gente tá fazendo esse vídeo porque a gente acredita que pode ajudar um pouco vocês aí do outro lado também. Por isso que a gente quer compartilhar a nossa experiência. Por isso também que a gente espera que esse vídeo inspire você e te encoraje a pesquisar mais sobre o assunto, estudar de uma forma que vai encaixar melhor para você. E a nossa experiência de como a gente começou a controlar mais os nossos gastos começou há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, né? Partiu de mim no início, quando eu vi que a gente tava gastando muito, aí eu parei e pensei, por que a gente tá gastando tanto? E a gente vai dar um exemplo pra vocês do iFood, que a gente gastava muito, chegava no final do mês, era mais do que a gente imaginava que a gente tava gastando com uma coisa que nem era tão essencial, que era mais besteira que a gente comprava, tipo pizza, sanduíche, lanche, então era uma coisa que a gente não tinha aquela necessidade. Quando a gente parou e colocou todos os nossos gastos no papel, que a gente percebeu que aquilo tava meio que fugindo já do controle nosso, né? E geralmente a gente ficava com aquela sensação de que a gente trabalhava, recebia e o dinheiro não tava dando conta, ou tava no limite, ou tava faltando um pouquinho, sobrando muito pouco. Nem sobrava. Não sobrava geralmente, e era essa sensação de que o que a gente estava recebendo não era o suficiente para as nossas despesas. Mas isso não era totalmente verdade. É mais uma questão de a gente não estava enxergando com o que a gente estava gastando e como a gente estava gastando. Então, primeiro a gente decidiu, né? A gente tomou a decisão, eu acho que também é o primeiro passo que você tem que tomar. Tomar a decisão de querer controlar mais os seus gastos, ver com o que você está gastando, ver se realmente é o essencial, né? Que você está ali colocando o seu tão valioso dinheirinho. E o tempo, né? E o tempo também. E também com isso, como acabava não sobrando dinheiro dessa administração que a gente não fazia, a gente não conseguia guardar, poupar para as coisas que a gente queria fazer. Então, se a gente queria fazer uma viagem um pouco diferente, já ficava mais complicado. Ou até se a gente queria adquirir algum item que ia trazer facilidade pro dia a dia, não tinha dinheiro sobrando. E até as viagens que a gente fazia, bons tempos antes da pandemia, nem lembro como que é viajar mais, a gente parcelava tudo. Então, a gente aproveitava a viagem e depois tinha que ficar parcelando aquela viagem que já tinha passado faz tempo. Então, o início, a base, o que eu acredito que vai ser a estrutura desse controle de gastos de vocês, seria realmente enxergar com o que vocês estão gastando o dinheiro. Então, tem várias alternativas. A sugestão é que vocês tentem fazer da melhor forma para vocês. Então, coloquem na ponta do lápis, coloquem num papel, escrevam, ou se vocês preferirem, anotem no celular. Tem uma forma que é a que a gente utiliza, que a gente gosta, que é colocar numa planilha, que facilita um pouco, porque ela já tem algumas fórmulas, tem alguns campos que você pode preencher e ela vai fazer os cálculos automaticamente. Mas o importante disso mesmo é você ter anotado o que você recebeu e com o que você gastou. E a gente começou a fazer essa planilha no lápis, que eu lembro que eu anotava tudo no caderninho, o que a gente estava gastando, e depois a gente adaptou a planilha. E essa planilha a gente vai deixar disponibilizado para vocês, a mesma planilha que a gente usa. Então aqui na descrição desse vídeo vai ter essa planilha. E a planilha que a gente está utilizando hoje é uma planilha gratuita do Google, que ele tem como modelo. A gente vai colocar aqui umas imagens na tela. Como vocês podem ver, ela tem ali os campos para preencher, você pode colocar o saldo inicial, você vai conseguir visualizar suas despesas, colocar trabalho de renda, e ela tem uma segunda aba onde você vai realmente anotar o que você tem gasto e o que você tem recebido. Depois ela vai fazer o cálculo se você economizou, o quanto faltou ou sobrou. Para você utilizar ela, basta que você tenha uma conta do Google, um Gmail qualquer. E a outra dica é não gastar mais do que ganha. Muitas vezes a gente
quase gastava, né? Mais do que a gente ganhava. Não sobrava dinheiro, nem faltava. Era sempre bem certinho o que a gente gastava. Então, não gastar mais do que você ganha, porque senão vai virando uma bola de neve, né? Pois chega um momento que a gente não consegue dar conta. Essa planilha vai te ajudar, né, também a ver o que você tá gastando, quanto que você tá recebendo e no que você tá gastando também. A planilha é o principal para você conseguir fazer todas essas outras dicas que a gente vai dar agora. Quando você anotar todas essas informações na planilha, você vai conseguir visualizar se é possível não gastar mais do que você ganha, quais são os gastos que você tem. E a partir disso você vai conseguir visualizar se é necessário fazer alguma mudança naquele momento. Por exemplo, se você percebe que você está ganhando menos do que você gasta, provavelmente você vai ter que analisar se é possível fazer cortes de custos. Então, se você percebe, como a gente percebeu, que a gente estava gastando mais do que precisava com uma coisa que não era essencial, como era o caso do iFood, com o lanche, você pode analisar para fazer um corte desse custo para igualar pelo menos a tua renda com os teus gastos. E foi isso que a gente fez, né? A gente cortou o iFood, a gente também tirou o telefone, que era uma coisa que estava incomodando a gente. O Rappi, que era um aplicativo que a gente tinha em Curitiba, a gente pagava todo mês ele R$30. A gente cortou também. Plano de TV que você tem, você nem usa. A Netflix que você tem, você nem assiste. O Spotify que você nem escuta, às vezes você paga por mês. Você vai cortando esses gastos que não são essenciais para você, para também você não passar sufoco no final do mês. Eu acho que é melhor a gente dar um corte aí nos gastos, nem que seja momentâneo, né? Porque você pode começar a ganhar mais no futuro ou fazer uma renda extra, que a gente vai falar ali na frente, para daí você começar a pagar de novo. Enquanto você não consegue, talvez seja mais interessante cortar esses gastos. Se você está gostando desse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal, já clica em se inscrever e também ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Se você cortou os gastos e percebeu que ainda está faltando dinheiro, chegou a hora da renda extra. Eu fiz algumas rendas extras aí na minha vida para ajudar o Mo. Por muito tempo só ele ficou trabalhando, então eu fazia aí jardinzinhos, eu vendia cosmético para ajudar na casa também. Era um tipo de uma renda extra. E aqui nessa renda extra também pode entrar o destralhe. Teve um vídeo que eu fiz aqui de destralhando as minhas roupas. Se você tem muita roupa, como eu tinha, e não usa, você pode destralhar suas roupas e vender para ter um dinheirinho a mais aí se você estiver precisando. Destralhar também a sua casa. Às vezes você tem algum eletrodoméstico que não usa mais, algum móvel que não usa mais e que você pode vender para ter uma graninha que você pode investir no que realmente você está precisando. Essa é uma forma de renda extra. Você também pode buscar outras formas de renda extra na internet, alguma que vá ser compatível com o que você gosta de fazer ou com as habilidades que você talvez já tenha. Fazer bolo, fazer pudim, sei lá, brigadeiro, fazer, sei lá, coisas manuais, coisas que não sejam tão manuais assim também. Ou algum trabalho como freelancer, pela internet também, tem várias opções legais. Quando ele tinha saído do trabalho dele, teve uma época que ele saiu, ele procurou como freelancer na internet, né? Uma das coisas que acontece quando você busca esse trabalho de freelancer é que você pode encontrar várias opções, mas também algumas delas têm bastante concorrência. Pode ser que necessite de uma construção, de começar pequeno, fazer aos poucos, para daí realmente ter uma relevância. Não pode ser que o trabalho de freelancer não te dê um retorno tão rápido, mas aos pouquinhos ele pode ser uma renda extra legal. E a gente tá dando essas dicas, falando essas coisas com base na experiência que a gente viveu. A gente percebeu que estava num ponto onde a gente conseguia pagar as dívidas do mês, mas a gente não conseguia guardar dinheiro para fazer outras coisas. A gente não conseguia superar o nosso orçamento e nesse momento, ainda assim, a gente tinha algumas dívidas do passado. Teve uma época que a gente ficou um pouquinho mais apertado e a gente acabou não conseguindo pagar 2 cartões de crédito, um meu e um dela. E acabou que essa dívida se arrastou e ficou com a gente por muito tempo. Por uns 3 anos, eu acho. É, mais ou menos. A gente tinha quase 6 mil de dívidas. A gente olhava para aquilo e pensava, meu Deus, a gente nunca vai conseguir pagar isso aqui. E foi quando a gente começou a fazer a planilha, foi quando a gente começou a perceber o que a gente estava gastando, que a gente conseguiu se organizar nas nossas finanças, que a gente conseguiu pagar esses 2 cartões. Então a gente não tem mais essa dívida e graças à planilha, que foi o nosso ponto inicial, né? O ponto inicial foi se decidir, mas depois vem a planilha que a gente conseguiu ver todos os nossos gastos, que a gente percebeu que a gente conseguiria pagar os cartões. A gente conseguiu pagar com diferença de 2 meses os 2 cartões, o meu
e o dele. Mostrar pra vocês que é possível. A gente às vezes vê aquela conta que a gente tá devendo que parece que nunca vai acabar. Mas daí quando você se organiza, coloca tudo ali na ponta do lápis e você consegue visualizar o que você tá gastando, você vê que é possível pagar aquela conta. Então essa é uma outra dica. É interessante que você pague as dívidas se você tiver, até para você ficar mais tranquilo, com paz de espírito, não ficar pensando naquela dívida de trás, para você começar a planejar daqui para frente. E um ponto que não foi intencional, mas como a gente acabou ficando bastante tempo sem pagar essa dívida, a gente percebeu que a gente também podia negociar no momento de pagar a dívida. E acabou que a gente pagou basicamente metade do preço. A gente já pagou, em vez de pagar os 6, a gente pagou 3. Era como se fosse arredondando 3 mil reais de cada cartão, a gente pagou 3 pelos dois. Por isso que é bom a gente conseguir juntar o dinheiro para pagar à vista, que muitas vezes a gente consegue desconto. Na minha opinião, não vale a pena parcelar essas coisas, porque daí você vai pagar muito, sendo que você poderia pagar bem menos do que aquele valor. E entrando aí nesse pagamento parcelado, entra a outra dica nossa: evitar o parcelamento. Quando a gente fazia as viagens, a gente parcelava porque a gente queria fazer aquela viagem e não tinha dinheiro, mas hoje a gente tenta evitar ao máximo fazer parcelamento. Tudo que a gente compra, a gente tenta pagar à vista. Até mesmo porque à vista também tem desconto, gente. Desconto é maravilhoso. Tudo que a gente deseja, é importante a gente conseguir guardar o dinheirinho para pagar à vista, que no meu ponto de vista vale bem mais a pena pagar à vista do que parcelado. Daí você não olha na fatura do seu cartão e vê aquelas 300 parcelas de várias coisas que você parcelou. Muitas vezes não é uma coisa que a gente parcela, são várias, né? Vira uma bola de neve e você fica um ano inteiro pagando um negócio que às vezes até estragou já e você tá pagando. Você faz uma compra pro Natal e de repente tá chegando o outro Natal, você tá com a fatura ainda lá pagando aquela mesma conta, a experiência já foi. A não ser que seja uma emergência, né? Daí você parcela. E quando a gente também criou a planilha de gastos, que a gente conseguiu ali controlar tudo e ver o que a gente tava gastando, a gente também programou o que a gente ia gastar por mês. Como a gente tava gastando o iFood muito assim do que a gente imaginava, a gente colocou uma meta de quanto a gente ia gastar. Por exemplo, a gente vai gastar somente R$150 com iFood e nada mais. Foi isso que a gente começou a fazer. Hoje a gente tem mais ou menos o quanto que a gente gasta pelas coisas que a gente precisa comprar. Por exemplo, a nossa alimentação fica em média R$600 por mês, que é o limite que a gente tem. Às vezes passa um pouco, mas daí a gente vai segurando, ó, não pode gastar mais do que R$600. Então a ideia é essa, fazer uma organização dos gastos por setor e colocar teto, colocar quanto que você pode gastar para cada coisa. E ela comentou da alimentação, mas a gente também faz essa organização para as outras coisas. Então a gente tem um limite, um controle para quanto a gente vai gastar com os gatos, a gente já tem um controle das outras contas, e tão importante quanto organizar e colocar os limites é, se você colocou um limite, se esforçar para cumprir aquele limite. E agora você organizou suas finanças, né? Você colocou na planilha, você tá sabendo com o que você tá gastando, talvez você tenha conseguido pagar as dívidas se você tinha. E a gente não vive só para trabalhar e pagar dívida. A gente também busca experiências, né? A gente busca coisas que nos fazem felizes. Principalmente os minimalistas, que ama uma experiência. Principalmente dentro do minimalismo. Então você consegue utilizar esse controle que você fez para estabelecer metas. Você pode colocar uma meta, por exemplo, para fazer uma viagem para algum lugar que você sempre quis conhecer, ou para comprar um item que você percebe que te deixaria mais feliz. E a gente queria ir para Gramado esse ano, mas provavelmente não vai dar com a da pandemia. Mas daí, se a gente fosse, a gente estaria juntando dinheirinho para fazer essa viagem no final do ano, para não ter surpresas também, né? Não faltar ou ser adiado. Que às vezes a gente quer viajar no final do ano, mas chega lá no dia e não tem dinheiro, não tem o que fazer, surgiu alguma emergência que não dá mais para viajar. Então você tendo esse dinheirinho já guardado, você consegue realizar a sua viagem. E quando você estabelece as metas, é importante você verificar como você vai fazer para atingir essa meta. E também conseguir visualizar quando vai ser possível cumprir essa meta. A gente deu o exemplo da viagem. Você pode fazer uma pesquisa e verificar quanto vai custar para fazer essa viagem. Então, digamos que você vai gastar R$2.000 nessa viagem. Você, olhando as suas finanças, você vai perceber se você consegue separar uma parcela do que você tem ganho para fazer essa viagem num período de um ano, ou se você vai precisar de um prazo um pouquinho maior. Assim você também não vai se frustrar, pensando que vai chegar, como ela disse, vai chegar no final do ano, não tenho dinheiro. Você não vai se frustrar porque você já visualizou antes, que você vai precisar guardar R$200 por 10 meses. Ou vai guardar R$100 por 20 meses, se for o caso. O importante é você ter essa meta organizada e realmente conseguir
alocar esse valor para ela. E por fim, a gente tem a reserva de emergência, que é uma coisa bem importante de se ter, porque é para aquela emergência que surgiu aí do nada. Sempre ter um dinheirinho, né? Separar. Às vezes separa aí a reserva de emergência da viagem, sempre separar o dinheirinho para cada coisa. Às vezes surge algum imprevisto, que nem no nosso caso. O Félix, o nosso gato, teve que fazer uma consulta porque ele tava com infecção urinária. Se a gente não tivesse uma reservinha, talvez tivesse que parcelar, tirar do nosso orçamento, às vezes ficar devendo. Então é importante a gente ter um dinheirinho guardado, sempre ir guardando na nossa reserva para quando chegar a emergência mesmo, e é emergência, não é para comprar, sei lá, não é pra comprar um colchão, é pra comprar, a não ser que o teu colchão pegue fogo, tenha molhado e estrague, daí é uma emergência, você precisa de um colchão. Ah, você pode dormir no sofá também. Tem que ser uma emergência, guardar o dinheiro para emergência e não para comprar um sapato novo, é para emergência. Geralmente, como funciona a reserva de emergência? Ela vai se basear nos seus gastos mensais essenciais e você vai estabelecer por quantos meses você quer estar resguardado se você precisar utilizar essa reserva. Então, digamos que você fez lá uma conta e você tem gasto R$3.000 por mês, mas os gastos essenciais são R$2.000. Esses outros R$1.000 são gastos que você pode evitar e se acontecer uma emergência você pode cortar eles. Então, por exemplo, você pode deixar de comprar toda sexta-feira uma pizza. É um gasto que você não precisa colocar nessa conta da reserva de emergência. Agora, a luz, a água tem que entrar. Outros gastos, se você pagar aluguel, tem que entrar nessa reserva de emergência. Então, digamos que são R$2.000. Se você quiser estar resguardado por 6 meses, você tem que ter uma reserva de emergência que é equivalente a esse valor que você gasta mensalmente vezes 6. Então, nesse exemplo, a tua reserva de emergência precisaria ter em torno de uns R$12.000. Essa reserva de emergência também serve, por exemplo, se você perder o emprego ou perder aquela renda que você tem atualmente para cobrir esses gastos. Se acontecer algum imprevisto, alguma coisa que foge do controle, você vai estar tranquilo por 6 meses para conseguir se restabelecer e controlar novamente os seus gastos. Eu imagino que tenha acontecido isso com muita gente na pandemia, por exemplo, de perder o emprego ou perder a renda que realmente utilizava durante o mês. Essa reserva de emergência ajudaria nisso também. Da mesma forma, ela pode ser utilizada caso você tenha uma emergência médica, por exemplo. Você não vai ter na planilha lá gastos para se quebrar a perna. Quebrar um dente. Quebrar um dente, que é um custo bem alto. Aí você pode utilizar essa reserva de emergência também. E para simplificar a questão da reserva de emergência, uma das possibilidades é você guardar num banco digital que não tenha taxas, como é o exemplo do Dando Conta, o Banco Inter. É o que a gente usa. É o que a gente usa. Nubank. Além de ele não ter taxas mensais e anuais, ele ainda rende mais do que se você deixasse ele numa conta tradicional. Sim, ele rende mais do que poupança. E a nossa dica extra, que temos uma dica extra que a gente usa, que é o Melios, que eu acho incrível, que é um site de cashback, que quando você precisa comprar aí um produto pela internet, ele te devolve um valor daquele produto. Eu acho bem legal, faz acho que mais uns 2 anos, 3 anos que eu uso o Melios, eu acho ele maravilhoso. Eu vou deixar aqui também na descrição o link para esse site. E ele também gera cashback, que o cashback significa que é o dinheiro de volta para você, em nota fiscal de mercado. Eu acho muito legal. Então você vai lá no QR Code da nota fiscal do mercado, escaneia o QR Code com o celular pelo aplicativo da Melios e ele te devolve 50 centavos daquela daquela nota. 50 centavos. Em 50 centavos vira R$100 em quanto tempo? Você coloca lá a extensão no teu computador e ele vai te falar qual loja tem o dinheiro de volta. Tem na Americanas, tem na Casas Bahia, que esses dias eu fiz uma compra na Casas Bahia. Ele me devolvia 3% o dinheiro de volta do produto que eu comprei. Então tem vários sites que aceitam o Melios. Eu acho ele muito bom. Acho maravilhoso. Eu gosto bastante, sempre uso. Eu já resgatei uns 150 dele. Como a gente disse no começo do vídeo, é interessante pesquisar mais e adequar a sua realidade essas dicas. E também é importante lembrar que é uma coisa que não vai mudar do dia para a noite e é um hábito que você tem que começar aos pouquinhos e se esforçar para colocar em prática também. Não adianta você só criar a planilha e uma vez você preencher ela para ver a conta e nunca mais mexer. Aos pouquinhos é interessante que você se habitue a preencher todos os gastos que você tem, se possível no mesmo dia que você fez eles. Então foi no mercado, fez uma compra pelo aplicativo, já coloca ali na planilha também para você conseguir sempre visualizar
para onde está indo o seu dinheiro. E não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? Tipo, às vezes dá uma preguiça. Teve meses que a gente não marcava, mas daí quando a gente ia ver no cartão de crédito, a gente tinha gastado mais do que a gente imaginava. Então sempre é bom colocar. Às vezes dá uma preguicinha, às vezes se desanima de ficar colocando, mas faz diferença, porque às vezes que a gente não fez, a gente gastou mais, ou a gente ficou pensando, meu Deus, o que é isso aqui que a gente gastou que a gente não lembra? Então é bom você ter tudo na planilha. Se esforce, pense, olha, esse aqui eu estou fazendo essa planilha pra juntar meu dinheirinho, pra guardar meu dinheirinho, fazer minha reserva de emergência, comprar aquele sapato que eu quero. E se você tem em mente algum amigo ou parente que poderia se beneficiar dessas dicas, manda esse vídeo pra ele também. Ajuda nós, ajuda o seu amigo, ajuda todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Então é isso, um beijo. 2 beijos. E até o próximo vídeo. Como a gente disse no começo do vídeo, é interessante pesquisar mais e adequar... Adequar, parece um quaquá. Pois é. Um pato, adequar, quaquá.